Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Matuto Corporativo. Eu sou o Márcio Bueno e vamos iniciar essa série de podcasts, esses capítulos, falando sobre o livro Matuto Corporativo. Neste primeiro episódio, vamos falar do capítulo 2. O primeiro é a abertura, uma introdução ao livro, e este é o primeiro capítulo que temos um tema corporativo que vamos falar. E vamos falar sobre ESG. O capítulo se chama Como as empresas ESG pretendem construir um mundo melhor fazendo o que fazem. Esse é um questionamento bastante ácido do Matuto, como sempre. Vamos ver, vamos desmiuçar, vamos trabalhar, vamos conversar sobre esse tema. Para isso, eu trouxe uma pessoa super especialista que sabe muito bem sobre ESG e tem ajudado muitas empresas sobre este assunto. Estou aqui com Fernanda Souza. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Fernanda. Bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o convite. A Fernanda, ela é fundadora da FS Intelligence Business Consulting. Esse é o teu cargo, mas como eu vou fazer ao longo dessa série, desses bate-papos gostosos sobre o livro, eu não quero falar com o cargo, eu não quero falar com a executiva, com a empreendedora, que também, mas eu gosto de falar com pessoas. Então me conta aí quem é a Fernanda. Conta para mim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estar aqui com vocês para mim é uma honra, né, poder falar desse assunto, porque realmente é um assunto urgente, né, e não tão explorado como deveria, né. Então, quem sou eu, na verdade? Eu sou uma pessoa que estou sempre aprendendo, né. Então, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, fiquei 20 anos dentro de multinacionais e resolvi empreender há um pouquinho mais de 5 anos e tem sido para mim uma grande descoberta diária, né? Ajudar as empresas e a minha própria empresa a conseguir se manter, né, numa posição, se manter aí no mercado, apesar de todas as adversidades que estão acontecendo, né? Porque o que não falta é desafio para o empreendedor. Então, o que eu quero trazer aqui é mais um olhar de alguém do dia a dia, trazer dicas práticas, tanto para o micro, médio e grande empresário, de como implantar questões sustentáveis e socioambientais dentro da sua corporação. Exatamente essa é a ideia desse bate-papo. Por isso, quando eu escrevi o livro e quando eu idealizei esse podcast associado ao livro para a gente ampliar a informação que está lá, eu queria que fosse um formato de bate-papo. E com pessoas que têm a experiência e o conhecimento prático e não somente teórico. Eu não queria entrevista, né? Eu não queria entrevista porque quando a gente faz entrevistas, muitas vezes as pessoas se vestem daquela capa corporativa de proteção, lembram dos cursos de media training, então aí as respostas são padrões. Se eu perguntasse para qualquer executivo hoje sobre ESG, todos diriam, não, veja bem, o ESG é super importante, a gente está na nossa agenda, a parte de meio ambiente, temos certificações, selos e não sei o quê, papapá. A parte social sempre fez parte, colocamos o ser humano no centro, governança é um pilar fundamental, blá, blá, blá. E às vezes você está olhando para ele e fala assim, cara, eu conheço a tua empresa, eu sei que você não tem 10% disso que você está falando, mas certeza. Ele tem que falar isso, eu entendo até, tá? Porque eu já tive em outra cadeira também de executivo e às vezes... Faz parte do papel, né? Faz parte do papel. Eu não queria isso, porque eu sei que as pessoas que vão assistir, elas vão ver e falar, poxa, eu já sei que é um blá, 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 que é padrão, eu divido por 2 o que ele está falando, então a pessoa, como sabe a pessoa que está falando sabe que quem está ouvindo vai dividir por 2 em tal momento, o cara divide... No final é um teatrinho que não acrescenta. Eu falei, eu não quero isso. A ideia do podcast é conversar abertamente. Inclusive, o Matuto ele faz uma provocação no livro que é justamente levantar uma bola aqui para a gente cortar e para a gente falar abertamente sobre as coisas boas e positivas do ESG e as não tão boas, não do ESG em si, mas de como as empresas encaram isso, como elas estão fazendo. Por isso que eu fiquei muito feliz quando indicaram você, a gente não se conhecia, muitos dos que vão passar por aqui nos próximos capítulos são pessoas conhecidas, mas
A gente não se conhecia ainda, eu fiquei muito feliz com a indicação, eu pesquisei um pouco, falei, puxa, é isso, eu quero a Fernanda lá porque ela vai poder trazer essa visão real. A gente tem que ajudar as empresas de verdade a fazer isso, a fazer melhor, ou fazer como o nosso entendimento deveria ser feito isso, né? Então, ok, vamos aqui ao assunto. Como as empresas ESG pretendem construir um mundo melhor fazendo o que fazem? Só para vocês entenderem, vocês que estão assistindo a audiência, é o seguinte, o Matuto questiona e faz esse questionamento porque ele dá exemplos no livro, que eu recomendo e aconselho que você leia, que tem muitas empresas que cumprem inclusive a norma, e agora já temos uma norma e podemos falar sobre isso, cumpre a norma ESG ou cumpre os padrões ditos pelo mercado, ou ditados pelo mercado, mas no seu core não são tão sociais, não são tão preocupadas com determinados aspectos que fazem parte do ESG. É curioso, então, às vezes o core business da empresa é nocivo e ela se reveste de uma metodologia. Você vê isso também? Você enxerga isso no mercado? Que acontece isso ou não? Bom, primeiro eu queria dizer que eu não sou uma especialista em ESG, eu sou uma especialista em negócios de gente. Sim. E o ESG são iniciativas que envolvem negócios de gente, né? E aí você está... E por que eu estou levantando essa bandeira? Porque existe uma dificuldade muito grande de implantação, de realmente isso virar o dia a dia do executivo. E existem muitas questões que a gente pode abordar aqui, mas uma delas é a governança. E aí eu tomei a liberdade, né, depois que recebi esse convite, de fazer uma pequena pesquisa com executivos que são próximos, meus clientes, enfim. Executivos de grandes multinacionais, então assim, nível de vice-presidentes e CEOs, de empresas que estão aí nas 150 empresas melhores para se trabalhar, e fiz essa pergunta: o quanto o ESG de fato faz parte da sua agenda? E o que mais não me surpreendeu tanto, mas realmente é um fato real, eu falei com alguns executivos, e todos eles, sem exceção, me disseram que não faz parte nem de 1% da agenda dele anual. E aí eu perguntei por que ele não foca nisso. Porque a empresa não me deu como meta, o executivo executa. Se eu não tenho um indicador que vai me cobrar sobre isso, eu vou colocar todas as outras milhões de prioridades que eu tenho no lugar. E um outro questionamento que eu fiz para eles foi por que ele não consegue, inclusive, pensar nisso como um líder, né? Mesmo que ele não tenha essa agenda da companhia, ele pensar isso como líder. Ele disse o seguinte, que ele até gostaria de incluir mais esse tema no dia a dia dele, mas ele é cobrado pela famosa ditadura do quarter. Então, ele tem que entregar os resultados trimestrais. Como ele precisa entregar esses resultados trimestrais, ele simplesmente foca nisso. É simples assim. Então, a gente precisa, e aí, obviamente, tudo que eu tenho visto referente a esse assunto, estudado e conversado com esses executivos, não há, no meu ponto de vista, ESG sem o G de governança, inicialmente. Tá. Mas aqui, dessa falência tua, eu já tiro uma coisa que é importante. Eu tenho certeza que se a gente pegar essas empresas que você conversou e faz 1% ou nem 1% do tempo do executivo, mas provavelmente faz muito mais de 1% da agenda do marketing nas redes sociais da empresa, vendendo, que são maravilhosos. Estou convencido disso. Então, esse já é um grande problema. O Walk the Talk, eu falo muita coisa sobre ESG porque está na moda, mas não foco tanto, não é a minha prioridade, porque não me pagam para isso, ou não cobram, ou não exigem. Isso é um primeiro grande problema. Sobre a questão da governança, sim, que você trouxe, inclusive no teu texto, né, na resposta ali, pergunta do Matuto, estou de acordo que governança é importante, mas para mim, eu escrevi há 4 anos atrás um artigo onde eu digo, governança não garante ética. É importante ter governança? Fundamental. É suficiente? Não, na minha visão. Tá? Gostaria que você me desse a tua visão sobre isso. O que você acha sobre isso?
Falando um pouquinho sobre essa questão do marketing, né, de explorar muito essa imagem da empresa com o selo green, o que acontece no final das contas, né? Porque eu tenho um olhar muito voltado para a empresa. Por que a empresa não faz? Existem algumas razões, né? E uma delas é porque a agenda, muitas vezes, ou está inserida dentro do marketing ou dentro do RH. É muito verticalizado ainda, como era a transformação digital há alguns anos. E aí, realmente fica ou voltado para uma questão regulatória, vamos pensar assim, não receber multas, ou mostrar que a gente tem uma visão muito boazinha, né? A empresa é uma empresa boazinha, né? Porque está na moda. Por isso, a gente vê muito mais se propagando sobre o assunto do que realmente fazendo na prática. Por que eu acredito que governança é uma iniciativa e não uma única solução? Porque no momento que nós somos coerentes na governança, a gente começa a cascatear essa cultura dentro da empresa. Porque se não virar cultura, não vai ser implantado em todas as verticais. Então, indo pela governança, a gente já peca no básico, porque isso é básico. O que seria básico? Diversidade no conselho administrativo, por exemplo. Você começar a aplicar de fato dentro do seu corpo diretivo e do seu conselho administrativo as iniciativas. Sim. Porque sem diversidade não é uma discussão com vários ângulos, uma discussão rica. Então, por que não começar a implantar desde o modelo de governança para depois cascatear para a cultura? Não, sem dúvida. A gente tem um capítulo que é, inclusive, o capítulo 4, ou seja, 2 depois desse, a gente vai conversar com o Luciano Amato sobre diversidade e inclusão, porque é um tema fundamental, sem dúvida, mas mesmo assim, mesmo eu cumprindo as melhores práticas do mercado, eu acho insuficiente. Desde o ponto de vista da tecnomanização, né? A metodologia da tecnomanização é muito crítica em relação a isso, tanto é que nós desenvolvemos um framework de ESG+, que a gente acrescenta um monte de coisas, porque, você quer ver, quando a gente fala de governança, né, e quando eu me refiro à governança no Garantia Ética, uma grande petroleira do Rio de Janeiro, cujo nome não quero, né, nombrar, é uma grande petroleira que foi envolvida no maior escândalo de corrupção da história. Uns anos antes, ela ganhou um prêmio de governança corporativa. Recentemente, a gente viu que tem uma empresa de varejo muito grande, famosa e tal, que o conselho ganhou milhões em dividendos e tinha um rombo. E, assim, essa empresa era listada em bolsa. Então, ela tinha governança. Ela tinha compliance. Ela tinha uma série de coisas. De novo, insisto, não é uma crítica à governança. É uma crítica assim, que eu acho que é fundamental ter isso, mas não é suficiente, porque a gente viu essa empresa ganhando, os conselheiros ganhando bônus ou dividendos, e com um rombo contábil enorme. Então, muitas empresas consideram a governança o teto. Né? Eu estou coberto. A tecnomanização considera a governança o solo, ou seja, o mínimo que uma empresa tem que ter é cumprir as regras e as leis. Sim, o básico. O teto é ética. E são coisas diferentes. E a gente tenta trabalhar, a gente coloca a governança nas empresas e cuida muito disso, que é importante, mas a gente coloca um nível maior, que é ética. E isso é elevação de consciência corporativa. Tem uma série de trabalhos que a gente faz. Porque eu acho que a governança não é suficiente. É importante, é requisito, mas não é suficiente. Essa é a minha visão. É por isso que eu comento isso. O que você acha? Como eu disse, para mim é básico, né? E Sim. A gente está pecando no básico. Exato. Se você não tem um modelo de governança mínimo, né? Onde você tem hoje
16% somente de mulheres nos conselhos administrativos, onde você não tem uma classe tão importante quanto os negros, 11% somente de negros nas diretorias executivas. Então, a gente tem muito o que fazer ainda referente a vários temas. Então, o básico seria 2 pontos para mim. O primeiro é esse, né? Você tem uma governança, muitas empresas não têm um modelo de governança mínimo, quem dirá não questionável. O segundo é a matriz de materialidade. Porque, para mim, o grande erro, e aí eu conversei com alguns VPs de marketing de grandes empresas de tecnologia, e eles me disseram claramente nos bastidores, né, que, de fato, o que eu vou dizer é realidade. Eu tenho uma fábrica que eu poluo o meio ambiente, faço coisas inimagináveis que não deveria, né, mas eu tenho um programa social. Ou seja, compensa. Não compensa, mas... Não compensa. Então, assim, se eu tenho uma empresa, o que é a matriz de materialidade? Basicamente é você entrar no core business, né? Você pegar exatamente o que a empresa faz e reverter isso para que a gente possa ter realmente a sustentabilidade dentro da empresa. Exato. Então, se você vende no marketing que você é uma empresa que tem o selo green, você pode colocar o que você quiser lá, mas não necessariamente você está sendo coerente com o que realmente necessita para aquela empresa. É aí que começa o problema. A isso eu me refiro. Então, quando eu digo que cumprir a norma, pegar a ISO agora que saiu de ESG e cumprir rigorosamente a norma, para mim, para o conceito da tecnomanização, é insuficiente. Sim. Porque quando as pessoas me falam, não, nós seguimos as melhores práticas do mercado, eu falo, mas as melhores práticas são melhores práticas para quem? Porque quando a gente analisa as melhores práticas, não necessariamente, eu diria inclusive, em muitos casos, não resolvem o problema. Sei lá, quer ver? Eu vou dar um exemplo, eu não quero, o nosso bate-papo não é para atacar ninguém, mas atacar a hipocrisia que existe em torno disso e buscar a forma de como a gente pode fazer melhor. A nossa missão aqui é tentar ajudar, né? A minha e a sua. Ajudar o pessoal que está nos assistindo e tal. Mas, sei lá, uma empresa de pão. Aí outro dia eu fiquei sabendo, a gente tem uma websérie e há um tempo atrás, e a gente conversando com uma empresa que faz pão, eu acabei descobrindo que, segundo a Anvisa, se você usar 50% de farinha integral e os produtos que não são integrais não superarem outros 50%, você pode dizer que o teu pão é integral. Então, é mais barato eu fazer isso, eu faço isso, cumpro a norma que a Anvisa diz, coloco na embalagem que o meu pão é integral e ele não é, ele é semi. Está dentro da lei? Está dentro da lei. Eu estou cumprindo as normas? Estou cumprindo as normas. É ético enganar o meu cliente dizendo que é um pão integral quando ele é semi? Não, não é. Mas as empresas fazem. Então, a isso eu me refiro. Eu acho que a gente tem que trabalhar para elevar a consciência corporativa para que ela seja de verdade, não só seguindo ali no fio da regra para poder... Esse é um ponto que eu bato muito nessa tecla com os meus clientes, nos cursos, nos treinamentos. A metodologia da tecnomanização trabalha isso, né? Porque como a gente pode ajudar as empresas a elevar essa consciência corporativa? Na consultoria, eu sou muito otimista, né? Eu costumo também me colocar no lugar do empresário e do executivo, porque falar deles sem ouvi-los também não é justo, né? Então, o que eu trago é que existem, sim, iniciativas bem sérias e positivas nesse sentido. E uma delas, que eu vejo que não vai demorar muito, é o consumidor começar a exigir que, de fato, a coisa mude, né? E aí eu estou falando de uma geração jovem. A geração Z é uma geração que está muito mais preocupada com isso do que eu estava quando eu tinha a idade deles. Totalmente de acordo. Então, o cliente ele também pode forçar uma mudança. Cabe às empresas estarem
adaptadas, atentas a atentas ou não. E isso aconteceu na tecnologia, você sabe muito mais do que eu sobre isso. O cliente aderiu, ele simplesmente troca aquilo que não estava mais funcionando para ele, aquilo que ele era obrigado a consumir, porque não tinha uma outra opção, é trocada automaticamente quando ele tem uma melhor opção. É só que precisa ter uma melhor opção. E é isso que as empresas precisam entender. Que no momento que eu, Fernanda, né, que não sou da década de 95, da década de 90, né, que a partir de 95 que começaram a nascer a geração Z, comprava uma camiseta porque eu adorava o modelo da camiseta. Simples assim. Hoje não é mais assim. Né? O jovem, ele olha outras coisas. E aí você tem que questionar toda a sua cadeia de valor e o que é o grande alerta. Demora muito tempo para você montar ou mudar uma cadeia inteira e uma cultura. Então, se esse jovem, daqui 5, 10 anos, for o líder de uma grande empresa, for um consumidor realmente com poder aquisitivo, ou um analista de investimentos que vai analisar a sua empresa para entender se ela está apta a receber investimentos ou não, é aí que você vai acordar ou você precisa acordar agora? Essa é a grande questão. Totalmente de acordo. E aqui tem um ponto que eu vejo que é o seguinte, a questão do ESG, né, nenhum executivo, eu estou generalizando, é óbvio, né, eu quero que vocês entendam que não é uma cruzada contra, eu tenho muitos amigos, eu fui executivo de multinacional, tenho muitos amigos que são, meus clientes são, então, mas assim, que a imensa maioria dos executivos não acordaram pela manhã, um dia e falaram assim, quero que minha empresa seja ESG, quero levar as iniciativas ESG. Eles executam quando são cobrados, e alguns executam muito bem, mas a pressão do ESG eu acho que vem de dois lados, eu estou de acordo. Fundos de investimentos e fundos de pensão que investem a longo prazo, que querem garantir que essas empresas existam daqui 20, 30 anos, porque é os investimentos que eles fazem, e vendo como as coisas estavam acontecendo, eles perceberam que não existiriam essas empresas. Falaram, poxa, então você vai ter que mudar. Então veio a pressão daqui de cima, e a pressão da sociedade das novas gerações. Isso é um ponto que eu tenho discutido com um amigo, que ele está muito orientado a trabalhar só com executivos, porque ele fala, são os executivos que promovem as mudanças. Neste caso, eu discordo, os executivos vão executar essa mudança, mas ela foi iniciada nesses dois polos e vem de baixo para cima, é bottom-up, não é top-down. Depois, dentro da organização, sim, o executivo tem o poder da caneta, de falar, vamos ser, não ser, vamos fazer, vamos colocar esses investimentos e vamos fazer essas ações, e fazer acontecer. Tudo bem, mas o cliquezinho vem de fora. Sim, e as necessidades do colaborador mudaram completamente, trazendo de novo o exemplo da Fernanda, que o que ela queria com 18 anos era trabalhar, o sonho de consumo era trabalhar numa multinacional e ter o seu salário, ter os seus benefícios e crescer na carreira dentro dessa corporação. Os jovens não necessariamente querem isso ou somente isso para a sua carreira. Eles querem trabalhar numa empresa que tenha propósito, eles querem ter liberdade para trabalhar, por exemplo, em home office, eles querem se sentir representando uma marca que tem os valores parecidos com os deles. Eles não acham mais que somente a empresa tem que avaliar eles para entrar numa corporação. Eles também querem avaliar a empresa. Isso tudo é um movimento que já acontece. E eu vejo os meus clientes sofrendo muito para lidar com esse jovem. Porque esses jovens é o que vão estar no mercado de trabalho há algum tempo, já estão, mas vão estar cada vez mais, e eles são exigentes nesse sentido. Então, se a empresa não se adequar a isso, questões sociais, ambientais, entender que esse jovem vai exigir isso da empresa, inclusive para trabalhar, não vão conseguir reter talentos. Essa é a verdade. Sem dúvida. Não, a gente tem um framework na tecnologização que é um framework para empresas multigeracionais, porque hoje a gente tem 4 gerações simultâneas no mercado de trabalho, coisa que nunca aconteceu ao longo da história da humanidade. E mas isso bem utilizado, bem explorado, bem trabalhado,
enriquece muito. A gente faz mentoria reversa, a gente tem uma série de coisas dentro desse framework para ajudar e tirar o melhor disso, porque é uma realidade. Gostando ou não, querendo ou não, é assim. Agora, não sendo bem trabalhado esse ponto de multigerações, é uma dor de cabeça tremenda. E muitas empresas estão sofrendo com isso, não sabem como fazer. A grande maioria dos meus clientes, eu diria. Vamos conversar, vamos ver como a gente leva esse framework para esse grupo. Então, bom, e vocês também fazem isso, você é especialista nisso, mas agora, essa questão ali que o Matuto, e voltando para o texto, né, que o Matuto traz, ele questiona dizendo, puxa vida, como as empresas pretendem construir um mundo melhor, ali eu acho que ele está falando do core business das empresas, ou seja, outro dia, vendo um programa, um Shark Tank de outro país, uma empresa que surgiu, era uma startup, que ela conectava, 2 pontos, ela conectava jovens que não querem fazer dever de casa, adolescentes, e universitários que precisam pagar os seus estudos, ou sua moradia, etc. Então, os universitários faziam os deveres de casa dos jovens. Na minha opinião, o negócio em si, o conceito do negócio é quase que imoral, é antiético, é terrível, porque você está ensinando uma geração a não ser responsável. Né? Você pega os jovens e tal, mas a empresa vende isso como, olha, eu estou ajudando os universitários a pagar seus estudos. E estou ajudando a construir um mundo melhor. Pô, pera lá. Depois, essa empresa, ela pode seguir as normas, seguir as regras, seguir as certificações, o que quiser. Mas o core business dela, para mim, ele já foi mal construído, ou foi construído com uma ética, né, pouco assim, ortodoxa. Eu acho que é isso que acontece. Tem muitas empresas que, no final, quando foram criadas, quando foram desenhadas, fazia muito sentido aquele produto, fazia muito sentido aquele negócio. E hoje em dia não cabe já no mundo atual. A gente precisa mudar esse negócio antes de implementar iniciativas ESG. Ou talvez as iniciativas ESG ajudem a mudar esse core e fazer com que ele seja coerente e consequente com esse novo modelo. O que você acha que vem primeiro? Mudo o core e aplico iniciativas ESG? Ou as iniciativas ESG me ajudam a desenhar um novo core? Eu acho que é importante começar. Como eu sou consultora e tenho uma consultoria, eu estou aqui para ajudar as empresas. Porque estar dentro de uma grande corporação, e você já esteve, eu também, não é nada fácil. Né? Nós temos várias forças contrárias, concorrência, mercado instável, uma série de coisas que precisam ser feitas para manter o negócio em pé. Ponto final. Então, seria fácil para mim estar aqui falando das corporações, né? Como se elas não tivessem uma boa intenção. Elas têm uma excelente intenção de fazer as coisas acontecerem. E cabe a nós, né, todos discutirmos sobre isso, entendemos que a gente ainda precisa aprender a fazer. Né? Inclusive a lidar com jovens. Porque para nós é realmente muito diferente uma geração que tem muita informação. Imagina, eu ia para a biblioteca quando eu queria pesquisar alguma coisa quando eu era adolescente. Isso não existe mais para o jovem. Toda vez que eu vou ensinar alguma coisa, por exemplo, para minha enteada, ela já sabe. Pelo menos, rasamente, ela já sabe. Ou se ela não sabe, ela vai conseguir saber o mais rápido possível, quando ela quiser. Então, a grande questão é que a gente precisa colocar esse assunto e entender que a gente não sabe e começar. Seja através de questões regulatórias para incentivo fiscal, seja por questões sociais, seja porque está na moda. Mas comece, eu acredito que começando a gente começa a inserir esses temas cada vez mais na agenda. Legal. Não, você falou um ponto importante. Eu acho também que é importante mencionar a intencionalidade. Eu acho que nenhuma empresa acorda pela manhã e fala assim, eu vou ser má, eu vou fazer mal, dano. A intencionalidade é sempre boa.
A questão é que, às vezes, eu não sei como fazer melhor do que eu faço. Ok. Às vezes, eu sigo, ou seguindo as melhores práticas, quando eu citei isso, não é suficiente. E não é com má intenção. Simplesmente estou fazendo o que o mercado está fazendo, o que as organizações, inclusive, que regulam isso, estão dizendo, então eu faço. Mas nem sempre isso é suficiente. Então, ter essa visão crítica é um aprendizado. Começar assim, começar fazendo, mesmo que não seja o ótimo, porque assim, a gente sabe que o ótimo é inimigo do bom, e aí você, eu vou esperar o ótimo. Não é o ótimo, mas é o que eu tenho, eu faço para melhorar o meu negócio. E à medida que eu vou avançando nessa jornada, eu vou analisando e percebendo, puxa, isso talvez não deu o resultado que eu esperava, talvez não é suficiente ou não seja suficiente, e aí eu começo a trabalhar isso. E para isso a gente tem que estar muito próximo, né? Como você consegue ajudar os teus clientes, e aí eu quero saber um pouco mais como você atua, ajudar os teus clientes nessa visão essa jornada de melhorar e como fazer. Como você faz isso? Depende do nível da empresa. Né? Tá. Quando a gente está falando de um alto nível, aí é realmente conscientização. Como você disse, uma grande empresa, ela começa pela base. Então, a base precisa estar consciente da importância, porque ela força, de alguma maneira, né, essa iniciativa, essa mudança. Então, se a base toda começar a entender que isso é importante, automaticamente vira um tema relevante dentro da companhia. Então, nessas empresas maiores, eu começo por aí, por conscientização e mudança de mentalidade. Nas médias, tirando o empresário do operacional, porque o que acontece com uma média empresa é que ele está afogado de atividades de muitas... Eu sei como é. De muitas frentes, e ele fala assim, eu adoraria, mas eu, né? Não dá, não estou conseguindo. As horas do dia são as que são. São as que são, então, e não dá mais. Não dá mais, senão, né? Eu também preciso cuidar da minha saúde para não morrer, porque não morrer é importante, né? Você agradece, eu acho que a família e os amigos agradecem. Então, o médio, ele não consegue colocar na agenda porque ele está afogado no operacional, por N razões. Por responsabilidade dele, por falta de recursos qualificados, por não saber de governança, não entender muito de governança. E o pequeno, então, eu não vou nem falar que ele nasceu como um especialista, então o brasileiro é especialista e guerreiro, né, no sentido de empreender por necessidade, e ele começou empreendendo por necessidade e continua fazendo isso. E não entende ainda que ele precisa sair um pouquinho do dia a dia, deixar de ser o especialista no negócio dele e virar um gestor. Porque antes de virar gestor, não dá para olhar, como dizem, com o drone, você não consegue olhar de cima. Se você não sair do aquário, você não consegue olhar o aquário todo. Sim. Então, cada nível eu trabalho de uma maneira diferente, justamente por causa desse olhar e do comportamento também. Legal, legal. Isso é importante. A gente tem conversado, mas nós acabamos criando uma metodologia, frameworks e tal, porque existe uma grande dificuldade das empresas em conseguirem, como você falou, poxa, às vezes o executivo... Tem muito executivo que me chama para fazer a transformação da organização e a gente, obviamente, ele precisa estar envolvido. Ele fala, não, fala aí com o meu pessoal, vai fazer... É que se você não tiver, não dá para brincar. Ou você brinca junto com a gente, ou não dá. Você sabe que eu coloco como bônus duas coisas nos meus processos de consultoria. Uma é mentoria do dono da empresa. Ou seja, eu coloco como bônus porque não tem como ele dizer não. Dizer que está caro, não tem preço. Se você não fizer mentoria, não tem consultoria. E o segundo, palestras de conscientização para o time todo, porque isso muda a cultura. Quando as pessoas começam a pensar sobre o assunto, começam a entender um pouco mais do assunto, ver que não é tão distante deles, aí esses temas começam a ser inseridos meio que nas paredes da empresa, vamos dizer assim. Isso é importante. Bacana. Aqui... Você acha que aquele comentário ou aquelas situações da empresa do Alex, ali do livro do Matuto, acontecem que às vezes as empresas querem ser ESG, mas talvez não pelo motivo certo. O que está tudo bem também, porque assim, eu acho que o meio ambiente, a sociedade agradece do mesmo jeito, mas
queremos ser ESG porque eu consigo um spread melhor no mercado, é mais barato. Queremos ser ESG porque a gente consegue engajar e ter mais talento. Queremos ser ESG porque a gente já tinha várias coisas de responsabilidade social corporativa, várias iniciativas, eu coloco dentro de um guarda-chuva aqui. Não é falar que eu quero ser ESG porque eu acredito que isso é o melhor para a sociedade, para o mundo, para mim, para a minha empresa. Você acha que ainda tem pessoas ou empresas querendo ser ESG, mas não pelo motivo correto? Muitas, muitas. E de verdade, mesmo sendo porque eu muitas, quero sair na foto, né? Mesmo sendo muitas, existe uma iniciativa. Não, então, já tá ok. Quando você pega e a gente sabe de onde surgiu o ESG, né, essa provocação que foi feita pela ONU de colocar os grandes investidores do mundo para pensar sobre isso, e isso virou moda justamente porque o maior investidor do mundo, a BlackRock, falou sobre isso, e está inserida, a B3 e todo também... ano na cartinha ali ele manda e fala, olha... Isso, a B3, por exemplo, tem 7 índices hoje que ela acompanha, focados em ESG. Então foi cascateando, porque nós vivemos num mundo capitalista. Né? As empresas são cobradas por resultado. Então, também trazer esse olhar menos romântico é importante. Se existem iniciativas financeiras, mas que estão sendo implantadas, legal. O que não pode é errar na materialidade, porque a materialidade é o que faz, de fato, você conseguir se intitular ESG. Se você está fazendo isso somente pegando lá um projeto seu que estava engavetado social e explorando isso somente na comunicação, não é perene e sustentável. Por quê? Porque os colaboradores são iguais aos filhos, você provavelmente vai concordar comigo. Os filhos só seguem o que a gente faz, não o que a gente fala. E a incoerência, não há nada pior para a autoridade de uma empresa do que a incoerência. De você dizer lá fora que você faz uma coisa e lá dentro ser completamente diferente. Hoje em dia, o colaborador não tolera mais esse tipo de conduta. Perfeito. Tem um capítulo no livro que fala sobre o álcool detox, fala sobre, o capítulo se intitula, inclusive, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Que era algo que a gente ouvia há muitos anos atrás e que na minha geração colava. Era assim e pronto. Imagina, na minha geração tinha castigo, eu ficava lá de castigo. Hoje já não mais. Então, a gente tem um capítulo que a gente vai falar sobre isso, porque realmente acho que é uma das piores coisas que uma empresa pode fazer é o greenwashing, bluewashing ou xwashing qualquer, porque não vai funcionar. E o pior é que não são só os colaboradores, tá? O mercado. Hoje os cancelamentos e tal. E aí quando eu divulgo alguma coisa, quando eu falo sobre alguma coisa e eu não executo isso, não é genuíno, porque eu posso até errar na execução, eu posso não executar bem aquilo que eu falei. É compreensível. Somos passíveis de erros, não tem problema nenhum. Agora, não executar, porque eu não tinha nem intenção de executar, eu só falei, terrível, isso é terrível. É um pecado mortal. E tem muita empresa isso acaba com a credibilidade e a autoridade. Né? E muitas vezes as empresas demoram muito tempo para conseguir essa autoridade, essa credibilidade. Quando é incoerente, perdem muito rápido. E a gente está vendo cada vez mais isso acontecer. E esse tipo de coisa impacta num ponto importante que eu quero, inclusive, quando você vai falando, eu vou anotando algumas palavras-chave, porque eu vou, ao longo dessa série e tal, que a gente vai gravar, eu vou anotar aqui as palavras chaves que eu acho que vai saindo, e depois no final quero comunicar ou contar para as pessoas das coisas que saíram desse bate-papo. Mas fazendo isso, eu acho que abala muito a confiança. Sim. E perdeu a confiança no líder, já era. Exatamente, exatamente. O que falta também, Márcio, no meu ponto de vista, é conhecimento. Porque informação a gente tem e muita, mas não informação com profundidade. É preciso conhecer um pouco mais do que a gente está falando sobre ESG. Não é uma iniciativa nova,
Sustentabilidade é algo que a gente fala há 30, 40 anos, né? Então, agora é uma demanda urgente, não necessariamente nova. Só que existem uma série de informações desencontradas nas redes sociais que as pessoas acabam ficando rasas no assunto e não levando tão a sério também. Então, eu acredito que também há, como eu falei para você, eu sou uma pessoa positiva, então otimista, vamos dizer assim. Há muitas iniciativas de bons órgãos, de faculdades confiáveis que estão falando mais desse assunto com profundidade, profissionais que estão se formando e se aprofundando em ESG e podem começar a trazer um conteúdo de qualidade para esses líderes serem inseridos. Porque muitas vezes os próprios executivos não sabem com profundidade do assunto. Não tem informação. Bom, tem informação, mas não tem o conhecimento, como você disse. Perfeito. Então, essa educação corporativa, essa educação aos líderes, levar esse conhecimento e principalmente ser capaz de tangibilizar ou materializar esse conhecimento na organização, porque aí é onde o papel de empresas como a sua é super importante, porque tudo bem, tem informação por aí. Converter isso em conhecimento e depois aplicar isso na empresa dele, que é única, como todas as empresas, é um organismo vivo, e adaptar essa teoria ou essas visões, esses conhecimentos, essas necessidades ao dia a dia de uma organização na cultura não é tão simples. Exatamente. E eu vejo a mesma iniciativa que eu tive. Eu trabalhei com transformação digital há meus 20 anos nas empresas, né? E foi a mesma forma que entrou a tecnologia. Eu lembro que nós éramos uma vertical isolada do mundo e nenhuma outra vertical queria falar do assunto. Um centro de custo, né? Isso, nossa. Lá vem a menina aí do negócio moderno, que eu não sei direito fazer. Eu estou cheio de agenda. E eu era responsável por levar e conscientizar as outras verticais, inclusive as de negócio, que são sempre as que estão totalmente atoladas, a falar sobre o digital. Só que muitas vezes se coloca na frente os interesses das diretorias, né? Então, eu me lembro bem que eu fui fazer uma reunião com um diretor comercial, executivo na época, e a minha iniciativa economizaria para ele, assim, muito dinheiro, né? Mas ele teria que bancar algumas decisões difíceis, como, por exemplo, terminar contratos, né? Finalizar contratos que ele tinha mais de 10 anos, inclusive de outras empresas que ele tinha vindo. Quem quer bancar essa conta? Quem quer bancar essa responsabilidade? Então, depois que a gente começou com uma vertical, depois ela virou uma diretoria cross, passou a ter núcleos dentro das diretorias e depois o líder acoplou o digital dentro das competências dele. Então, eu vejo que o ESG vai seguir o mesmo caminho. Nós temos lá uma vertical de sustentabilidade dentro do institucional ou do RH, e depois esse tema vai ficar tão relevante, como foi a tecnologia, que vai precisar o próprio líder se preparar para ter isso. E qual é a minha esperança? Que os MBAs, as pós-graduações, comecem a colocar uma disciplina sobre sustentabilidade, a parte socioeconômica, socioambiental, dentro dos MBAs também. Ou seja, não dá mais para fugir, você vai ter que ter profundidade e conhecimento sobre o assunto. Perfeito, essa ideia, e eu acho que esse é o caminho realmente, falar, ter espaços que a gente possa conversar e discutir e debater sobre. Importante com responsabilidade e com conhecimento, porque também... E com profundidade. Aparece por aí pseudogurus. Por isso que eu disse, eu gosto de me intitular uma aprendiz e eu entendo muito mais de negócios do que do ESG, mas estou me aprofundando e cada vez mais ajudando os meus clientes, que são líderes das corporações, a conhecerem melhor. É melhor porque, de verdade, é tão recente essas formações que eu não posso dizer, se não for a parte técnica, os engenheiros ambientais, as pessoas que trabalham tecnicamente com o tema, se não forem eles, os outros também são recém-formados no assunto. Então, é importante também ter essa consciência de que os experts ainda também são muito novos no assunto, então todo mundo está aprendendo. E aí vem um outro ponto, e como isso é relativamente novo, embora se fale sobre isso há muito tempo, mas
levar isso para o dia a dia das empresas, porque antes estava a declaração de boas intenções somente. Agora, levar para o dia a dia não é tão simples, porque aí tem pessoas, tem cultura, tem mercado que muda, as novas gerações, tem rentabilidade, eu preciso ganhar dinheiro, uma empresa precisa ganhar dinheiro, ponto, não se discute. Agora, não a qualquer custo e não de qualquer jeito. Encontrar esse equilíbrio é uma questão de aprendizagem, todo mundo vai ter que... E à medida que a gente for fazendo, por esse caminho que a gente acreditava que era o correto, talvez não seja tão correto assim, a gente tem que ajustar a rota e faz parte. Mas eu acho aqui super importante, voltando a um ponto que a gente já comentou aqui, a intencionalidade. Se eu faço isso querendo acertar, tentando acertar com a melhor das boas intenções, ok, tudo bem. Se eu peguei um caminho que não era correto. O duro é aquele que pega porque ele quer cortar caminho, ele quer pagar um atalho. Aí é triste. Ainda bem que esses são a minoria. Né? Na verdade, o que precisa bastante é que o CEO tenha a humildade de ter os seus mentores, seus conselheiros, porque é realmente um cargo muito solitário. E ele toma decisões todo dia. E a gente já viu várias empresas, né, como a Blockbuster, por exemplo, que não quis comprar por alguns milhões de dólares a Netflix e aconteceu o que aconteceu. 50, uma coisa assim, mas tomou outras decisões muito importantes para a companhia, que foi, por exemplo, abrir grandes lojas de experiência. Né? Eu lembro das Blockbusters, eram gigantes e foi um sucesso. Então, aquele executivo, ele tomou decisões, umas que ele considerava que estavam certas, outras que não foram tão certas assim, mas ele toma decisões todos os dias. O que cabe ao executivo, o CEO de uma empresa, é saber que ele precisa cada vez mais de um time diverso, com opiniões diferentes da dele, com formas diferentes de pensar e deixar abrir essas discussões. Coisa que eu não vejo, não é tão comum. Né? Geralmente os CEOs eles têm opiniões fortes, muito decidido, tem um viés para algum caminho e isso pode cegá-lo, e isso que me preocupa. Aí que entra um outro ponto que a gente vai falar no capítulo 6 do livro, que é um capítulo que fala sobre humildade intelectual. Exatamente. Porque ter essa consciência de que eu preciso ouvir, depois eu posso ouvir todo mundo e posso tomar a decisão que eu quiser, mas no mínimo eu tenho que estar aberto a ouvir. Escutar o que ele tem a dizer, o que está acontecendo, escolher bem e, inclusive, ouvir pessoas que não vão falar o tempo todo coisas agradáveis que você queira ouvir. Talvez um matuto, sabe? Ter um matuto do teu lado para dizer, mas, por que você, né? Você tem certeza que esse é o caminho? Por que você faz isso? Olha, na minha visão, é isso, isso, isso. Você até pode não seguir essa visão, mas você tem que estar aberto. Assim, quem dera ter um matuto ali do lado para nos falar e fazer essas reflexões, né? Sempre há. Existe sempre um matuto do lado da gente. Agora, se você não tem humildade intelectual, você não enxerga aquela pessoa como relevante a ponto de você prestar atenção no que ela está dizendo. E esse matuto, muitas vezes, é o consumidor. Muitas vezes as empresas não ouvem o cliente. E se tem alguém, além do colaborador, que pode mudar o rumo do mercado, é o consumidor. Eu diria mais, eu diria que não é alguém que pode mudar, é alguém que vai mudar. Vai mudar. Agora, se você estará alinhado com ele ou não, é outra coisa. Se você está alinhado com ele vai te trocar. Vai super bem, e se não... Ele vai te trocar, simples assim. Vai te trocar e você vai ter um problema grave. E você não tem... As empresas, elas são colossais, elas não conseguem mudar do dia para a noite. Então, seria melhor que mudasse o quanto antes. Não é mesmo? Exatamente. Excelente. Tem algum ponto do capítulo que a gente não comentou, que você queira tocar, ou que você queira falar? Bom, sim, sobre a questão das reuniões de diretoria, né, que me chama muita atenção. E eu participei de muitas, justamente porque eu trabalhava na transformação digital, participava das reuniões da alta diretoria. E eu sempre fui a matuta da mesa e sempre ficava olhando e pensando, que conversa de maluco.
Que é provavelmente o que o José pensa, né? Que conversa de louco. Por quê? Porque entra uma pessoa, né? O pontífice máximo da mesa, que todo mundo levanta quase para a pessoa sentar, e quando chega aquela entidade muito importante, todos aqueles executivos que são super bem treinados, capacitados, com grande experiência, viram estagiários. É impressionante o comportamento desse executivo numa reunião como essa. Ele perde a autoconfiança, ele está lá só para mostrar números muito rapidamente. Eu lembro que o meu gestor falava assim: você entra na reunião, fala o mais rápido possível e sai quando você puder. Essa era a regra. E aí, quando você tem esse briefing, significa, eu não vou me abrir aqui para falar de assuntos relevantes, porém polêmicos, eu não vou me expor, eu vou só falar o básico e o que ele quer ouvir, que é o pior. O que ele quer ouvir. Então, me chama muita atenção e ri alto quando eu li esse capítulo do livro, quando ele diz todos aqueles C-levels que com certeza eram extremamente competentes estavam lá só para dizer o que o executivo queria ouvir. E isso com certeza é o dia a dia das grandes corporações até hoje. Tenho dúvida. A gente tem muito pela frente e talvez uma grande oportunidade como empresas de consultoria que somos de ajudar a mudar e contribuir. Claro, para quem quiser ser ajudado, né? Exato. Legal. Você leu ali a introdução e o primeiro capítulo, você está no primeiro capítulo, você leu praticamente até ali, né? E um capítulo mais. Eu espero que você goste do livro. Em breve você vai receber o livro completo e tal para ler, e assim que a gente já tiver datas, a gente já organiza ações de lançamento e tal, porque eu acho que vai ser legal levar o Matuto por aí para as organizações, para ver como a gente pode melhorar esse mundo corporativo. Eu me emocionei, né, com a introdução do livro, de verdade. Eu acho que tem muitas questões comportamentais ali que são relevantes demais. E estou curiosíssima para ver o livro inteiro, porque são provocações importantíssimas. E faço votos mesmo que esse livro ele chegue cada vez mais, né, na mão de executivos, nas pessoas que decidem, porque são elas que precisam ter essa humildade intelectual de cada vez mais parar para ter um pensamento crítico, uma visão um pouco mais de longo prazo, ou mais ampla. Legal. Mais algum ponto que você queira tratar? Não, acho que a gente conseguiu falar de tudo. Legal. Bom, só me resta agradecer muito. Imagina, eu que agradeço, o bate-papo, adorei. Compartilhar conhecimento, isso é muito generoso, é muito enriquecedor. Eu espero que com essa série a gente consiga, né, levar muitos insights e coisas para o público que vai nos assistir e que vai ler o livro. Então, muito obrigado. Vou sair daqui para não bater no microfone. Eu que agradeço. Viu? Bom, estamos iniciando essa série, primeiro episódio. Teremos muitos episódios pela frente. Eu espero que vocês gostem do bate-papo. Esse foi fantástico. Os próximos, não tenho dúvidas que também o serão. Fico muito ansioso em conversar com o nosso próximo convidado. E convidada nesse caso, porque vai ser a Brenda Maia. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até lá.